Saúde, Meio Ambiente e Segurança, como estudo de caso. A Adriana vai ter aí seus 45 minutos para fazer a apresentação e depois disso será arguída pela banca, que então decidirá o seu futuro. Pode começar, Adriana. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Eu vou apresentar para vocês o meu estudo intitulado Gerenciamento Automatizado de Dados Laboratoriais, o Laboratório de Saúde, Meio Ambiente e Segurança de Setenano, da UFMG, como estudo de caso. Eu sou Adriana Ottoni Ribeiro de Souza, meu orientador é o professor Dr. Sérgio Vale Aguiar Campos, a minha co-orientadora é a doutora Alessandra Faria Campos. Eu vou começar esse trabalho conceituando a nanotecnologia. A nanotecnologia, ela é um campo interdisciplinar da ciência que se dedica à pesquisa e ao desenvolvimento de nanomateriais em escala nanométrica. Esses nanomateriais, né, estão sendo utilizados hoje, cada dia que passa um pouco mais, eles estão sendo utilizados e descartados, né? Então, eles estão sendo descartados no meio ambiente, na água, através de torneiras, através de pia, né? E os testes de nanoprodutos na área de saúde, eles estão ganhando, né, um mercado muito grande a cada dia que passa. A cada dia que passa, nós vemos mais nas prateleiras produtos com nanomateriais, né? E o que esse nanomaterial ele vai poder causar à nossa saúde, né? Então, eu tenho aqui um ciclo da vida dos nanomateriais, onde esse material é produzido, ele é consumido de alguma maneira por essa indústria, ele envelhece e ele é descartado. A partir do momento que ele é descartado, ele pode ser descartado tanto no solo como na água, né? E ele pode impactar diretamente o homem e o ambiente em que a gente vive. Eu tenho aqui uma representação, tá, de um ciclo que é representado pela alga, que é o produtor primário, pela dáfnia, que é o consumidor primário. Então, se essa alga ela estiver no meio poluído, a dáfnia vai se alimentar dessa alga que está poluída ou contaminada, o peixe vai se alimentar dessa dáfnia e o homem vai acabar se alimentando desse peixe ou bebendo essa água ou consumindo alguma coisa de alguma árvore com solo que foi contaminado, tá? Então, nós temos que ter regras, nós temos que ter, né, um marco regulatório aí para poder falar a respeito desse material. Como que esse material vai ser usado? Esse marco regulatório, ele é uma estrutura regulatória que visa orientar e regular o uso seguro e responsável dos nanomateriais. Ele é uma iniciativa global, porque isso vai atingir a todos, né? Então, a gente precisa saber, quando esse material for descartado, o que ele vai causar ao homem, né? Então, é aí que entra o Centro de Tecnologia Nanomateriais e Grafeno de Setenano, né? Que é um centro tecnológico que desenvolve aí pesquisas e inovação com nanomateriais. Ele tem 6 frentes, né, de trabalho: a síntese de nanomateriais, cerâmica nanoestruturadas, nanocompostos poliméricos, materiais metálicos, caracterização e metrologia, saúde do meio ambiente e segurança. E é exatamente no Laboratório de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, né, que se deu esse nosso trabalho. Quem que é esse Laboratório de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, o SMS? Eu vou falar muito ao longo do trabalho a respeito do SMS. O SMS, ele desenvolve protocolo para uso seguro da nanotecnologia. No laboratório SMS, pesquisas regulatórias, né, geram dados que podem subsidiar a legislação a respeito dos limites do uso e aplicações, onde os dados obtidos eles podem auxiliar produtores que vão lidar com esses nanomateriais, vão administrar processos para torná-los sustentáveis, né?
Então, tornar esse material sustentável é uma necessidade que a gente tem hoje, né? Já que a nanotecnologia ela está em praticamente tudo que a gente está utilizando. Que testes são esses, né, que vão ser feitos nesse laboratório SMS, né, que é o locus da nossa apresentação? Nós temos o teste de toxicidade, nós temos os ensaios de citotoxicidade e nós temos os testes de ecotoxicidade. Os testes de toxicidade, eles nos dizem a respeito de quanto que um material pode se tornar tóxico e causar até a morte de uma pessoa, de um organismo, né? Quando eu falo da morte de uma célula, ele vai ser um ensaio de citotoxicidade. Ele pode ser agudo, pode acontecer ali em alguns minutos, em algumas horas, em alguns dias. Ele pode ser crônico, ele vai durar alguns meses e levar até a vida inteira desse organismo. E ele pode ser citotóxico, né? Então, quando eu falo que o teste é tóxico, agudo ou crônico, eu vou usar o organismo Daphnia magna. Quando eu falo que ele vai ser um ensaio MTT ou MTS, eu vou usar a célula mamífera, tá? Os organismos testes, eles são espécies cultivadas em laboratório, eu acabei de falar da Daphnia e das células, e eles são apontadores ou bioindicadores, né, que podem nos levar a mostrar se esse ambiente ele está contaminado ou não. A Rhabdocele subcaptada, que é essa primeira figura, ela é um grupo de células eucariontas. A Daphnia magna são microcrustáceos de água doce, que tem aí entre 40 a 50 dias de vida. A Arabidopsis thaliana, ela é uma pequena planta com flor, originária da Ásia, né, da família da mostarda. E as células de mamífero que foram utilizadas nesse trabalho é a célula RAW 264.7, que nesse caso foi célula de camundongo, que se originou de um banco de dados do Rio de Janeiro. Experimentação biológica. A experimentação biológica, ela tem alguns principais desafios, porque a biologia ela lida com o ser vivo, né? Então, a variabilidade biológica, ela deve ser controlada, por quê? Porque um experimento ele não pode sair do controle. Eu preciso também reproduzir esse experimento. E eu preciso ter ética nessa reprodução, porque algumas vezes eu vou lidar com material humano, eu vou lidar com animais, né? Então, nós temos aqui um mapa de organização. Como que foi feita a organização desse laboratório para eu poder conseguir sistematizar ele, né? Para poder chegar no resultado que nós chegamos. Nós utilizamos os mapas conceituais, que são representações gráficas, né, de alguns dados. Organizamos através de um mapa de organização. Modelamos através de especificações que foram criadas, né, usando essa ferramenta aqui. Depois de tudo isso feito, né, nós conseguimos fazer a sistematização. Segundo Cunha, 2013, um sistema voltado para o gerenciamento dos ensaios biológicos é um desafio constante para a integração da área biológica e os desenvolvedores da tecnologia da informação. O estudo realizado, né, ele foi feito em cima dessa dificuldade. A gestão de laboratórios e dos ensaios biológicos, né, é uma questão bem específica. Então, nós criamos os mapas para entender o laboratório SMS, para poder sistematizar ele a partir de especificações e padronizar através de workflows, onde workflow é a automação de um fluxo de trabalho. Então, toda vez que eu falar de workflow, eu estou falando dessa automação. Tá? Estou falando dessa automação de atividades. Tudo isso, né,
para chegar no LIMS. O que é um LIMS? Um LIMS, ele é um software, ele é um sistema de gerenciamento de dados laboratoriais, né? E não é qualquer sistema que pode ser LIMS. Nós temos vários sistemas no mercado que não são LIMS. Para ele ser um LIMS, ele tem que gerar dados de laboratório, e geralmente esses dados são dados biológicos, tá? O LIMS, ele tem algumas características, né, muito próprias. Por exemplo, a segurança, né? Eu preciso ter segurança, questão desses dados, eu posso estar manipulando células, eu posso estar manipulando nomes de pessoas, o armazenamento desses dados, como que esse armazenamento desses dados vai ser feito, né? Ele é uma opção muito acertada, ele melhora a comunicação, eu consigo fazer um arquivamento dessas informações, eu consigo ter um melhor aproveitamento do meu tempo, eu consigo distribuir melhor as minhas tarefas, daqui a pouco eu vou explicar o que é uma tarefa. A minha coleta de dados, ela vai ser feita de uma maneira mais harmônica, eu vou ter uma data para isso, eu vou conseguir colocar essa data no sistema, eu consigo ter um controle de usuários, desde uma senha padrão até uma senha mais complexa, eu consigo controlar através de camadas, eu consigo bloquear o que esse usuário vai conseguir ver, né? Eu consigo gerar relatórios, eu consigo analisar esses dados. Mas qual o problema desse LIMS? Ele tem um custo muito elevado. Por que esse LIMS tem esse custo tão elevado? Porque, geralmente, as empresas que criam, que operam e que gerenciam os LIMS, elas são grandes empresas, como, por exemplo, a Thermo Fisher. Ela é uma líder de mercado, né? E ela tem soluções aí para desde a amostra até os insumos, os experimentos, né? Ela é muito utilizada, né? Ela é um nome muito forte dentro do mercado. Nós temos aí o Cloud LIMS, que também gerencia tudo isso, gerencia os experimentos, gerencia os insumos, né? E ele ainda é baseado em nuvem, tá? Ele traz aí para a gente o conceito de nuvem muito forte. O OpenLab é um outro LIMS também muito utilizado. Ele traz um conceito de caderno de laboratório, junto com um gerenciamento. Então, a interface dele é conhecida, né, já pelos laboratórios, então a utilização dele seria mais fácil por causa disso. Nós temos o Sigla, que é um LIMS baseado em workflow. Eu vou explicar o conceito de LIMS baseado em workflow. E nós temos o Flux, que também é um LIMS baseado em workflow, né? E o Flux é o LIMS que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho. Quando eu falo em LIMS baseado em workflow, eu preciso explicar que esses LIMS baseados em workflows, eles são adaptáveis, geralmente eles são mais baratos, a interface deles é uma interface mais amigável, eu consigo modelar as atividades dele de acordo com a dinamicidade do laboratório, coisa que outros LIMS não conseguem fazer com facilidade, né? E o reaproveitamento de código, eu consigo fazer esse reaproveitamento de código. Então, chegamos no nosso objetivo geral. No objetivo geral, o nosso objetivo geral é organizar o laboratório através de mapas, sistematizar a partir de especificações e workflows e padronizar através de workflows e Flux. Quando eu falo de workflow, gente, é o sistema que nós criamos, tá? Por favor. Objetivos específicos. Como objetivos específicos, eu tenho o primeiro objetivo, modelar o funcionamento das principais atividades do SMS, especificar e construir workflows para sistematizar as tarefas críticas, implementar esses sistemas, né, workflows no LIMS, avaliar, com o auxílio da equipe do SMS, a melhora nas tarefas realizadas no mesmo, através do uso da ferramenta de script. Qual que foi o método, né, que nós utilizamos para chegar nesses objetivos específicos?
A primeira coisa foi a criação de mapas, tá? O segundo, a modelagem, que foi a criação da especificação e atributos através de planilha de textos, relatos e documentos variáveis. Terceiro, construção dos links. E quarto, até o teste dos links pela equipe do CTNAM. Então, nós temos aqui o desenvolvimento do sistema. O desenvolvimento do sistema, ele seguiu essa curva, que foram os encontros de visitas e reuniões, que geraram anotações e observações, que gerou uma modelagem. A partir dessa modelagem, nós selecionamos, né, quais sistemas seriam criados primeiro, comunicamos esse resultado à equipe do SMS, que nos ajudou a escolher, né, qual sistema seria criado primeiro. Então, falando de sistema, né, nós temos aqui o nosso Flux, que é o nosso LIMS baseado em Workflow. Nós já sabemos que ele vai ter todas as características de um LIMS baseado em Workflow, que é ser adaptável, né, ser fácil de utilizar, né, ser baseado em fluxo de trabalho. Então, a partir desse fluxo de trabalho, eu consegui mapear o que o SMS precisava e transformar isso em uma tela de sistema, né? Então, nós temos aqui as definições do workflow, que é uma instância. Uma instância, ela é a separação e execuções. Atividade. Atividade, no caso, vai ser cada tarefa que eu vou executar dentro desse fluxo de trabalho, né? Na hora que eu mostrar a tela, vai ficar mais fácil entender o que é essa atividade. E os atributos, eles são as informações, né, que eu preciso passar para esse sistema para que ele consiga traduzir aquela linguagem do laboratório, que é dados biológicos, para uma linguagem computacional. Aqui eu tenho um exemplo de uma planilha, né, que são os dados que nós recebemos do laboratório. Nós recebemos protocolos, nós recebemos ISO, nós recebemos vários documentos, tá? Esse inventário, ele está com dados científicos, eu preciso preservar a identidade do laboratório SMS, né? Então, não tem nenhum dado real aqui, modifiquei, mas só para vocês entenderem como que esse dado chegou até as nossas mãos e como que nós transformamos em uma especificação. Isso aqui ao lado é uma especificação, tá? Então, eu tenho aqui o código do resíduo. O código do resíduo, ele é um número, né? Então, quando eu chego aqui na minha especificação, eu tenho o código do resíduo, né? E ele é de um tipo registro. Por que ele é do tipo registro? Porque ele vai poder ser preenchido pelo laboratório. O laboratório, ele é muito dinâmico. Então, futuramente, se esse laboratório modificar, esse dado vai estar acompanhando, né? Eu tenho aqui a classe desse material, né? Então, eu vou ter aqui também a classe desse risco, a classe desse material do tipo string, eu vou poder escrever, né? Eu posso escrever um texto grande. Então, isso tudo vai me ajudando, né, a colocar os dados dentro desse sistema da maneira que eu preciso utilizar. E aqui eu tenho uma tela do meu sistema. Essa tela, ela está me mostrando exatamente a atividade, informações iniciais, né? Que vai ser a primeira atividade que eu vou ter dentro de um sistema, para saber quem que é o responsável, qual que é a data, quem que é o gerente daquilo ali, né? Como que aquilo está sendo gerenciado. Então, eu consigo organizar os meus dados dentro desse sistema, de acordo com aquela tabela, aquela planilha que eu recebi. Tudo que nós fizemos, né, foi separado, né? E aqui nós temos um time aqui de como que essas atividades se deram. Primeiro, nós fizemos o levantamento das informações, foi feita leitura, estudo sobre a organização do laboratório, nós entendemos o que é uma organização de laboratório, entendemos o que é um dado, entendemos o que é uma DAP, né? Entendemos o que é um organismo, né? Todo aquele primeiro conceito que eu trouxe, nós lemos sobre aquilo e tentamos entender. Tivemos encontros, visitas e reuniões, né? Para quê? Para entender os experimentos, porque eu já tenho uma base de leitura muito grande. Agora eu preciso ter a prática.
né? Então, a partir dessa prática, que nós acompanhamos alguns experimentos no laboratório SMS, né? Não acompanhamos mais por causa do advento do Covid, né? Nós ficamos aí um pouco limitados, mas a partir do que nós acompanhamos, nós fizemos anotações e observações, né? Fizemos uma modelagem desses mapas e dessas especificações. Aí, no segundo trimestre, nós fizemos a seleção, né, do que seria construído no sistema, não dava para construir tudo. Nós temos aqui o teste com o usuário desse terceiro trimestre, que foi uma etapa muito importante, eu coloquei aqui 99%, porque atingir o 100% é muito difícil, né? Foi uma das etapas mais importantes aí. Tivemos um feedback, né, positivo, porque nós comunicamos esse resultado através de uma reunião, né, com os integrantes do SMS, entregamos esse sistema para ser utilizado pelo usuário final. Já tínhamos alguns sistemas sendo utilizados, né, porque conforme nós fomos criando esses sistemas, nós já fomos colocando eles para serem utilizados, e tivemos um feedback muito positivo, né, a respeito desse sistema. E, no dia 6/6, a nossa apresentação de hoje. O meu primeiro resultado, né, foi esse mapa, organizando o laboratório. Eu poderia organizar o laboratório de qualquer maneira, né? Mas a partir do estudo que foi realizado, das discussões que foram feitas, né, nós entendemos que era melhor começar a organizar esse laboratório, a mapear esse laboratório, né, porque ele já era organizado, através dos ensaios de toxicidade. Por quê? Porque o equipamento, ele é a partir do ensaio. O insumo, a partir do ensaio. Os organismos testes, a partir do ensaio. A equipe é determinada a partir do ensaio, né? O ensaio, ele vai gerar resíduo, ele vai gerar publicações, e o colaborador, o ensaio não depende de colaborador para existir ou não. O colaborador, ele é só um algo a mais para acrescentar, né? Um possível financiador, um possível parceiro. Então, nós mapeamos aqui primeiro o organismo teste, né? E eu fiz uma legenda, onde isso aqui são os organismos, isso aqui são os tipos de teste, e isso aqui são os links que esse teste gerou, né? Então, a partir do organismo teste, Daphnia, né? Foi feito o teste de ecotoxicidade aguda e ecotoxicidade crônica, e gerou o workflow DAF, o workflow SOC, o workflow CDM, que eu vou explicar mais à frente, cada um separadamente. O organismo teste alga, a partir do teste de ecotoxicidade aguda, gerou o LIMS-ETX. O organismo teste célula mamífero, a partir da toxicidade aguda e da citotoxicidade, gerou o LIMS-CTTX. E o organismo teste Arabidopsis, com seu teste de toxicidade, né, gerou o sistema ARA. Então, DAF, né? Agora eu vou explicar um por um desses sistemas aí que foram criados e vou mostrar as telas deles para que vocês entendam melhor. O DAF, ele é o meu ensaio de toxicidade, feito com Daphnia magna. Então, eu tenho aqui, desde o cadastro do ensaio até os dados do cultivo, substância de referência, teste de acessibilidade, resultados desse teste, nanomaterial utilizado, preparo de solução, teste de toxicidade com nanomateriais e resultado desse teste. Então, eu estou seguindo aí todo o teste de toxicidade, como ele é feito, né, lá no laboratório, no real, e eu mapeei esse teste e especifiquei. Então, aqui está um pedaço dessa especificação para vocês entenderem um pouco de como que eu peguei aqueles dados, coloquei ele nessa especificação e gerei uma tela a partir dela, né? Isso aqui é um cadastro do ensaio, e essa tela que gerou aqui é exatamente a atividade, isso aqui é uma atividade dentro do workflow, chamada cadastro do ensaio, tá? Para cada atividade dessa, eu vou ter um pedacinho de especificação, inclusive no meu trabalho eu coloquei todas as especificações, né?
para vocês terem uma visão melhor de tudo o que foi feito. O nosso próximo aí é o CDM. O CDM, ele é meu cultivo de Daphnia magna, né? Então, esses dados da minha manutenção da cultura, né? Esse workflow, ele é um workflow complementar, ele está complementando o meu workflow DAF, tá? Ele vai entrar como um módulo, porque o Flux, ele nos dá essa facilidade de criar módulos e integrar esses módulos depois, tá? E esses módulos se conversarem dentro de um programa. Eu tenho aqui o dados da cultura e eu tenho todas as informações. Isso aqui são os atributos, tá? Eu já falei sobre atributos. Então, esses são os atributos da minha atividade. Depois, nós vamos para o SOC, que é a nossa sobrevivência de culturas, né? O laboratório SMS é um laboratório muito dinâmico, né? E para acompanhar essa dinamicidade, nós precisamos criar esse workflow complementar que complementa o workflow da DAF. Aqui está a tela dele, né? As atividades dele e os atributos dessa atividade. Depois nós fomos para o ETX. O ETX é o nosso ensaio de toxicidade, né? Que ele utiliza aí, ensaio de toxicidade, eu tenho produção, controle de algas, eu utilizo as algas. Eu tenho atividade criopreservação, cadastro de ensaio, curva de calibração, substância de referência, nanomaterial, teste de sensibilidade, preparo da solução teste, cadastro de ensaio, né? Então, é um workflow que nós pegamos aí, né, os documentos que o laboratório nos disponibilizou, né, e transformamos esse workflow em dados dentro do nosso sistema, né? Esse workflow, ele tem todas essas atividades, né? Porque ele começa aí no tempo 0 e vai até o tempo 72, né? E eu tenho o resultado de tudo isso guardado aí dentro do sistema. Depois nós vamos para o CPTX, que é o nosso ensaio de citotoxicidade, né? Esse ensaio de citotoxicidade, ele usa o organismo teste célula mamífero, célula de mamífero. Nós temos as informações gerais dele, substância de referência, substância teste, leitura e observância, perfil de citotoxicidade, né? Todas as atividades relativas a ele, e ele gerou também essa tela aqui. Depois disso, nós vamos para colaborações, né? Então, nós temos aqui a estrutura de colaborações, né? Que é um workflow muito importante, que nós temos que cadastrar os dados desses colaboradores, né? Que podem ser aí muito úteis dentro do laboratório. Nós temos o gerenciamento de resíduos. Gerenciar resíduos é muito importante para que esse resíduo não acabe indo aí para o solo, para a água, né? Então, armazenar esse resíduo, pegar essas informações, caracterizar ele, né? Transportar da maneira adequada, hoje é essencial dentro de qualquer laboratório. Então, nós temos aqui as atividades do sistema de controle de resíduos perigosos, nós temos aqui os atributos dele, e o próximo são publicações, né, que também são muito importantes dentro de um laboratório, você cadastrar aí os dados da sua publicação, do que está sendo feito pelos alunos, do que o laboratório produziu, né? E nós temos aqui informações iniciais da minha publicação, né? Nós temos as atividades, e nós temos aqui os atributos dele. Nós temos os equipamentos. Equipamento é um BPL. BPL são boas práticas de laboratório. Então, todo laboratório ele deve seguir essas boas práticas, né? Então, eu tenho aqui, desde o cadastro do equipamento até a manutenção, status, calibração, tudo que meu equipamento vai fazer, eu mapeei, né? E coloquei dentro desse sistema, né? Que foi integrado a esse trabalho. Nós temos o Workflow Equipe, que também foi integrado ao trabalho. Nós vamos ter todos os dados da nossa equipe, que também é muito importante, você mapear os dados da sua equipe, né? Para você saber se determinado equipamento, quem vai manipular, se a pessoa realmente, né, tem informação para manipular
aquele experimento ou aquele equipamento. Vamos fazer uma demonstração de sistema, né? Essa aqui é a cara do nosso sistema, nosso flux setenão. Quando você entra no sistema, a primeira tela que você vê é essa tela principal, com esses botões aqui das atividades, registros, consultas. Você pode padronizar, né, essa tela. E quando nós entramos aí, né, a primeira coisa que vai despedir é uma senha. Nós entramos com a nossa senha. A partir do momento que eu entrei, vai depender da minha permissão para saber o que eu posso acessar ou não. No caso, eu estou entrando com a permissão de administradora. Mas se eu entrar com uma permissão só de visitante, eu só vou conseguir ver esses workflows, não vou conseguir alterar nada dentro deles. Tá? Então, a minha tela principal, ela me mostra tudo que eu tenho dentro desse sistema, né? E eu vou mostrar para vocês os workflows que foram gerados, que são os nossos links, né? O DAP, que é o nosso... Alô? Oi? Tá sem som. Alô, alô? Tá sem som. Eu não estou ouvindo. Travou. Não, Travou. travou, ela travou. Ela já vinha com o áudio bem complicado. Agora travou completamente. Tem que avisar. Você tem como avisar para ela, Sérgio? Eu vou conferir aqui, só um minutinho. Tá, por WhatsApp mesmo? Porque certamente ela deve estar continuando aí sem saber, coitada. Na hora que ela fez, né? Vamos ver na hora que ela fez. Pode ser. Pessoal, o professor Sérgio, houve uma queda de energia no condomínio. Nossa, e agora? Eu vou solicitar que ela continue pelo celular, só um minutinho. Para dar mais emoção, né? Exatamente. Eu acho que isso foi criando isso. A energia parece que voltou, ela está entrando novamente. Chegou mesmo. Tem 2 pontos. Não, apesar de não fazer, não. Então, talvez a gente tenha que botar o KPI lá no meio, mas
Pronto, eu tive uma queda de energia aqui. Posso continuar? Pode. Sim, pode continuar. Continuando aqui, mostrando para vocês o DAT, ele é um cadastro de ensaio. Eu vou abrir uma instância dele, tá? Cada vez que eu rodo esse LIMS, ele cria para mim uma instância nova. Então, nós temos aqui alguns tipos de dados que podem ser colocados dentro desse ensaio, tá? Nós temos dados do cultivo, nós temos dados do nanomaterial. Então, esse nome nanomaterial e esse grafeno eles são atributos dessa atividade, tá? Então, cada atividade que eu vou preenchendo, ela vai gerando para mim, né, esses dados que vão sendo guardados no sistema. Eu posso exportar um relatório só da atividade que eu estou executando naquele momento, ou eu posso exportar um relatório geral dessa atividade. Esse relatório geral, ele tanto pode ser impresso, eu venho aqui, dou um print nele, ele vai ser impresso pela minha impressora, ou ele pode ser guardado dentro de uma pasta, tá? E ser auditado, né? Ele vai facilitar aí no caso de uma auditoria. Então, esse relatório, ele vai conter todas as atividades que eu preenchi, e ele vai ter aqui o responsável por esse preenchimento, ele vai ter a data desse preenchimento, ele vai ter, inclusive, a hora desse preenchimento, para eu saber quem estava no laboratório naquele horário, naquele dia, né, que lançou esses dados dentro do meu sistema. Então, isso é uma questão de segurança, tá? Eu tenho também o meu controle de resíduos perigosos, né, que ele é um workflow que vai controlar aí, ele vai gerenciar todos aqueles resíduos que foram gerados durante o experimento, né? Então, nós precisamos controlar esse resíduo para saber que ele não vai ser descartado no solo, ele não vai ser descartado na água, ele não vai ser descartado de qualquer maneira. Esse resíduo, ele é perigoso ou não, né? Então, quando eu abro aqui, ó, as características químicas do resíduo, eu coloco qual que é a composição química dele, né? Eu posso também vir aqui e colocar um que eu vou preencher agora. Eu preenchi com o dado de hoje, o responsável. Vou escolher quem que é o meu responsável, tá? Que eu já cadastrei. A minha composição química. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que é ácido bórico. Mas vamos supor que eu vou ter uma composição química nova. A minha composição química vai ser a base de água. Então, eu venho aqui, eu abro esse registro, né? Eu adiciono um registro novo, que vai ser a base de água. Enviei, volto para a minha atividade, e aqui na minha atividade eu escolho água. Nossa, escrevi água de uma maneira incorreta. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu registro, eu vou editar o que eu acabei de escrever, e eu vou colocar água, né, em maiúsculo. Não estou colocando acento, por exemplo. Eu vou colocar sem acento. Volto para a minha atividade, escolho água, dessa vez escrita com letra maiúscula, e envio a minha atividade. Quando eu enviei essa atividade, eu já consigo exportar um relatório sobre essa atividade que eu acabei de preencher, né? Então, isso facilita aí a vida do laboratório, do gerente, né, de quem está organizando esses experimentos. Outra coisa também que eu tenho aqui, eu tenho essa tela, né? E nessa tela eu tenho praticamente tudo que eu preciso, né, para poder trabalhar dentro desse LIMS. Então, a interface dele realmente é uma interface muito amigável, ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, como trabalhos futuros, né, nós temos aí o desenvolvimento de novas versões de workflows existentes no laboratório. Como esse laboratório ele é muito dinâmico, esse workflow ele tem que acompanhar essa dinamicidade. Nós vamos também adaptar
metodologias para outras áreas de pesquisa, como, por exemplo, a física, a química, né? Manter um constante diálogo com a comunicação científica. Esse diálogo é muito importante, né, para a gente trocar informação do que está sendo feito, de como que nós podemos ajudar. Nós estamos também aprendendo o tempo todo. Então, quando a gente ensina, a gente mais aprende do que tudo. Então, manter esse diálogo aberto é uma maneira da gente trazer mais tecnologia para dentro dos laboratórios, né? Os laboratórios precisam disso, principalmente laboratórios acadêmicos, né? Conclusão imperceptiva é que o laboratório obteve uma forma de organização com a utilização dos mapas, o laboratório foi sistematizado com o uso de especificações Workflow e Flux, o laboratório do SMS, o experimento de toxicidade foi formalizado e os workflows estão sendo utilizados, inclusive nós temos aí um feedback positivo, né, de como que esses workflows foram utilizados, da data que eles foram utilizados, inclusive eu tenho isso anotado, quando que cada workflow começou a ser utilizado pela equipe, né? E gostaria de fazer um agradecimento à equipe do SMS, né, que colaborou aí para que esse trabalho pudesse ser realizado, principalmente a Carla, a Renata, a Tatiane e ao professor Ari Correia, né, os nossos sinceros agradecimentos. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e agradeço a participação de todos, da banca, né, que esteve aí, que leu o nosso trabalho e vai poder nos ajudar a avaliar. Muito obrigada a todos. Ok, obrigado, Adriana. Mesmo com a interrupção, foi dentro do prazo. Então, queria passar para a fase do questionamento, né? A gente começa de quem é mais para fora para quem é mais para dentro, e hoje nós temos cada um, membro da banca, de dentro de uma forma diferente, mas vou seguir a formalidade e pedir para o professor Ari Correia fazer os comentários dele, uma vez que o professor Aristóteles é da bioinformática. Obrigado, Sérgio.